Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham nessas breves meditações do presente diário. Hoje, nesse domingo, o nosso tema é melhor que uma enciclopédia. O texto sugerido é o de 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Esse texto são palavras inspiradas através do apóstolo Paulo para o seu filho na fé e o jovem pastor Timóteo. Timóteo, na verdade, é filho de um pagão, mas de uma mulher cristã, e tinha uma avó também cristã, que essas duas mulheres, a mãe e a avó, desde as pequenino, ensinava Timóteo as Sagradas Escrituras, naturalmente, naquele tempo, o Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, agora, tendo Timóteo como seu discípulo e jovem pastor, faz essa recomendação: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado sabendo dessas coisas desde a época de tua infância, sabendo de quem aprendestes. Tá? Aí, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, fica muito claro que Paulo está enaltecendo o privilégio que Timóteo teve de ser educado nas Sagradas Escrituras e que o objetivo das Sagradas Escrituras é torná-lo sábio e para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Muito bem, então esse assunto, inegavelmente, não tem como escorregar, fala principalmente das Sagradas Escrituras, não é? As Sagradas Escrituras, o que é? As Sagradas Escrituras é o livro de Deus escrito para o homem pecador, para preparar e doutrinar e orientar o homem a esta vida e principalmente para a vida eterna. Ele não trata as Sagradas Escrituras de todos os assuntos que existem no mundo, mas praticamente quase todos. E mesmo que seja muito sucinto a forma como ele trata, é uma forma, ainda que sucinta, muito precisa e inerrante, que significa sem erro. Para todo o tempo, por toda a eternidade, a Sagrada Escritura está aí. É a palavra de Deus que passa céus e terra, mas ela há de permanecer. Bom, e se as Sagradas Escrituras, uma criança uma vez ouviu a sua mãe perguntar o que é as Sagradas Escrituras? Aí ela disse assim: para mim é como o Google, porque tudo que eu pergunto ela sabe. Essas crianças modernas associam também com a informática, com a internet, as coisas das Sagradas Escrituras. Mas é verdade, ela realmente é uma enciclopédia. Ela não trata de tudo, mas do que ela trata, ela é realmente muito segura e muito precisa. Portanto, ela é mais do que uma enciclopédia, porque ela se preocupa principalmente com a salvação do homem, mostrando o caráter de Deus e quem é Deus e quem é o homem, porque o homem precisa de Deus. Isso é importante. A enciclopédia não faz realmente esse tipo de trabalho. Por isso que as Sagradas Escrituras é o livro mais lido, é o livro mais traduzido em mais de 2.000 e centenas de outros dialetos e idiomas está sendo traduzidas as Sagradas Escrituras. Se não integralmente, pelo menos parte das Sagradas Escrituras,
e está sendo traduzida. Em etnias que existem no Brasil, graças a Deus existe servo de Deus procurando colocar as Sagradas Escrituras também para a língua desses povos ameríndios que vivem no Brasil e que não conhecem bem e não têm condições de ler a língua portuguesa. Tá bom, mas a Bíblia é assim, é a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que de mim testificam palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, ela tem um objetivo, como disse Paulo a Timóteo, capaz de tornar-te sábio e adestrado para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo principal da Sagrada Escritura. Dar sabedoria para o homem, conduzindo-o a Cristo. Por isso, o objetivo das Sagradas Escrituras é um livro de Deus para o homem, objetivando para que ele conheça a Cristo. Quem é Cristo? Quem é o caráter de Deus e por que Cristo se fez, porque Deus se fez homem e habitou entre nós, e porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o homem. Esta é a finalidade principal das Sagradas Escrituras. Portanto, essas coisas a enciclopédia não trata, mas as Sagradas Escrituras realmente trata. Portanto, se as Sagradas Escrituras é uma revelação especial, a culminância da revelação especial é apresentar Cristo, Deus homem, Deus encarnado, Deus que fez carne, que na cruz pagou pelo pecado dos homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Paulo diz para Timóteo, capaz de tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Certo? Portanto, a Bíblia, muita gente pensa que é um livro de autoajuda, mas não é. Embora tenha servido também para esse propósito, mas muito mais do que um livro de autoajuda, é uma ajuda do alto, porque é a forma como Deus veio em busca do homem, porque, na verdade, não há caminho do homem para Deus, há caminho de Deus para o homem, tá? Esse é o sentido realmente da vida, é o que as Sagradas Escrituras nos mostram. O homem tenta chegar a Deus de muitas formas e maneiras, mas não existe outro caminho senão aquele que Deus fez para o homem. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, como ele declarou, eu sou o caminho. Não é? Então, é um livro sublime, é um livro realmente de Deus. É um livro que não pode ser negligenciado na vida. Se o homem conhece muitos livros, não conhece as Escrituras, eu vou te contar, viu? Não conhece o principal livro do mundo. Se o homem não conhecer todos os outros livros, mas ele conhecer as Escrituras, ele conhece o principal livro do mundo. Não é? Não apenas para resolver os problemas do cotidiano, os problemas da vida, porque a Bíblia não tem condições de dar respostas precisas e objetivas e diretas a todas as necessidades, nuances e todos os problemas do humano, do ser humano, em todos os tempos, não é possível. Não é? Mas o que está escrito nas Sagradas Escrituras é o suficiente para que o homem creia em Cristo e, crendo, tenha nele a vida eterna. E aprenda sobre muitas e muitas e milhares de coisas que as Sagradas Escrituras falam e ensinam e orientam, porque aquilo que ela diz, ela realmente não está sujeita a erro, é a palavra de Deus. Nela você pode realmente confiar, tá? Ela pode confiar. Agora, não use a Bíblia como se fosse um amuleto. Tem gente que põe a Bíblia assim aberta na entrada da casa, ou na entrada do seu ponto comercial. Se a intenção é chamar a atenção das pessoas para as Sagradas Escrituras, é boa, mas muita gente põe como para afastar maus olhares, afastar espíritos ruins, etc. A Bíblia não é um livro realmente de amuleto. No aspecto físico, é um livro, como outro livro, tá? Mas o que há nesse livro é que ela é
a palavra de Deus. Não existe outra palavra de Deus escrita no mundo como a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Nenhum livro, por melhor que tenha sido escrito pelos homens, tem o aspecto da revelação, da iluminação, o aspecto do que Deus realmente revela para o homem e deseja que o homem faça a sua vontade. Sim, não há realmente como comparar as Sagradas Escrituras com outro livro qualquer. Agora, uma notícia que eu queria dar para você. Se você diz assim, não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, sou muito ocupado, etc. Tal, eu vou deixar para ler a Bíblia quando chegar na eternidade. Olha, engana-se. Se você chegar na eternidade e a Bíblia não vai te salvar, porque a Bíblia não é salvadora, como placas de trânsito, ela aponta o caminho, ela dá uma advertência de onde os perigos que você pode enfrentar, pista escorregadia, dobra à esquerda, dobra à direita, etc. Tal, as distâncias, enfim, ela dá muitos sinais, mas ela não é salvadora. A Bíblia não dá salvação para ninguém. Tá? Quem dá a salvação é o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus. É um Deus pessoal, um Deus imanente, apesar de ser transcendente, que fala para o coração do homem, penetra no coração do homem, faz com que a sua palavra seja viva e eficaz, e tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, tenha cuidado, não use a Bíblia como amuleto, use a Bíblia como sendo realmente a palavra de Deus. E, se possível, faça o uso das Sagradas Escrituras todos os dias, todos os momentos possíveis. Procure não apenas ler, mas aprender as Sagradas Escrituras. E se, porventura, você tem dificuldade de aprender, então procure uma igreja que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, pois elas estão aí para isso. Uma das principais finalidades da igreja é exatamente isso, expor a palavra de Deus, tá bom? Assim que Deus nos abençoe, Deus te assista, Deus te ilumine, para que você tenha confiança nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.